Olá, seja bem-vindo ao Bold Física e hoje a gente vai falar um pouco sobre refração. Vamos lá? Para a gente comentar então sobre a refração, basta você vir aqui no Google e digitar simulador de refração. E aí vai aparecer esse primeiro site aqui para você, ó, desvio da luz. Clica nele. Clicando nele, você vai clicar nesse botão agora do play e vai aguardar o carregamento. Carregou, vem aqui, ó, entrou, para a gente estudar um pouco do desvio da luz e a gente vai cair nessa tela. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é uma lanterninha, tá? Que ela pode ser, né, você clica e arrasta para ela, para os dois lados, então é uma lanterninha. A hora que você clica aqui, acende a luz e acontece esse efeito. Vamos deixar isso para depois, que eu já explico já. Aqui você vai ter uma opção de raio ou de onda, né? Ó, a onda é quando a gente tem esse efeito, mas a gente não vai estudar isso agora, a gente vai ficar em raio, beleza? Então deixa selecionado em raio. Aqui estão alguns materiais que nós podemos utilizar. Tem um transferidor que você clica e arrasta aqui para poder saber, né, qual que foi o ângulo que a luz... eu quero aqui 30 graus, então você vai ajustar aqui até chegar em 30 graus. Tá? Então é uma questão de utilização e você pode também saber qual que é a intensidade da luz que está chegando aqui nesse clique e arrasta, ó, 95% e aqui agora 4%. Tá? É só uma questão de ferramentas que você pode brincar aí depois, não é o nosso objetivo agora. Então vamos deixar aqui desligado. Beleza, aqui no lado a gente tem, ó, qual o material que está sendo representado nessa parte aqui de cima, é o ar. Você pode selecionar aqui, ó, mistério B, mistério A, para justamente você fazer contas aí como exercício. Mas a gente vai colocar aqui, ó, tem o vidro, uma cor diferente, também tem a água, né, igual a cor aqui de baixo, já que aqui embaixo também é água, e aqui a gente vai deixar no ar, que é o exemplo que a gente vai utilizar nesse momento. Essa reta aqui é a reta normal, ó. Aqui embaixo a gente liga e desliga ela. A gente vai deixar ligada a reta normal porque ela é a nossa referência para aquilo que a gente vem fazendo até agora. Então vamos estudar um pouco de refração. A luz, então, incide do ar para a água. E em relação à reta normal, note que há uma quebra no raio de luz, né? Ele não tem um sequenciamento, né? Ele não segue reto, ele vai ter essa quebra. Essa quebra se deve, né, a um dos efeitos da refração, né? Na verdade, ao efeito da refração, que é a diminuição, né? Que é, no caso, a alteração da velocidade na luz, nesse caso, a diminuição. Então aqui a velocidade da luz foi alterada quando passou do ar para a água. Esse raio mais fraco é a reflexão, porque toda refração acompanha a reflexão, toda, sem exceção. Tá? Toda refração acompanha a reflexão. Lembra que a reflexão a gente mede, né, ou a refração também, a gente mede a partir da reta normal. Então, daqui para cá a gente tem um ângulo, existe um ângulo aqui, e aqui também, ó, da normal até o raio refratado existe um ângulo. Vamos entender isso. Na reflexão, ó, esse ângulo é igual a esse. Lembra que a gente já viu isso também. Vamos dar uma estudada aqui, então, nesse processo. Ó, eu vou manter aqui, né, mais ou menos aqui 45 graus, tá? Por aqui. Né, 45 graus a incidência, tá bom? Esse aqui é chamado de raio incidente, lembra disso, tá? Raio incidente, raio refletido, e esse aqui é o raio refratado, beleza? Em relação sempre, claro, à nossa reta normal. Vamos dar uma fuçada aqui, ó. Vamos colocar, ó, a gente vai aumentando o nosso índice de refração. Ó. Repare que quando a gente vai aumentando, o raiozinho de luz vai subindo por conta própria, até chegar na água aqui junto. Então, olha só, 1,33 aqui em cima, 1,33 aqui embaixo. Não existe refração aqui, tá certo? Ó, aqui não existe mudança na velocidade da luz. Por quê? Porque o meio é o mesmo, água. Olha só, está selecionado aqui, ó, água e água. Agora, quando a gente vem aqui ao vidro, olha só o que acontece. Né? Ele foge. E aqui ele está fugindo um pouquinho, né? 1,50 e 1,33. Então essa fuga só vai acontecer quando vai do mais para o menos. O que é mais para o menos? Do mais refringente, no caso do 1,50, para o menos refringente, no caso 1,33. Só acontece isso. Tá? A fuga é do mais para o menos. Então se aqui está menos difícil, a luz vai fugir. Se aqui está mais difícil, a luz vai aproximar da reta normal, sempre em relação à reta normal. Vamos fazer um exemplo aqui com o ar e com a água. Ó. Quem que é o mais refringente aqui? A água, certo? Então, mais refringente
Se está indo do menos refringente para o mais refringente, então aqui é mais difícil, né? A refração é a dificuldade que a luz tem de passar no meio. Se é mais difícil, esse ângulo aqui é menor, ó, ele está mais próximo, né? Então é mais difícil, então ela vai tender a ficar aqui próximo à reta normal. De acordo com que a gente vai diminuindo aqui o nosso índice de refração, ó, né? Ela vai se igualando até chegar no ar, ó. Então do ar para o ar, né? Não acontece nada, não tem mudança de velocidade. Do ar para a água tem mudança de velocidade, então acontece essa quebra aproximando, porque está indo do menos para o mais refringente, aqui é mais difícil. Quanto mais difícil, mais ele está se aproximando da normal. Então vou jogar no vidro, tá lá, e ainda um pouquinho mais adiante, né, a gente tem mais refringente ainda, um meio misterioso aí, que a gente não sabe. Então tá bem, vamos colocar aqui no vidro então a nossa questão, 1,50. Isso aqui, pessoal, basicamente a refração. Quais são, então, as características da refração? Ou a característica da refração? A característica dela é mudança de velocidade da luz de um meio para outro. É só isso. É só isso. Quando acontece essa quebra aqui, ó, é um efeito visual dessa mudança de velocidade. Tá? E há casos em que esse efeito visual não acontece. Olha só, é o caso da incidência de 0 grau, não é de 90 aqui, hein? É 0 grau. Lembra que nós estamos falando em relação à reta normal, tá certo? Então, olha só, em relação à reta normal, é 0 grau com ela. Olha só, não tem desvio. Olha só aqui, ó, os índices de refração são diferentes. Por mais agora que eu mude aqui, ó, tá vendo? Ó, não tem diferença nenhuma na quebra, né? Então, não existe mais aquela quebra do raio de luz. Mas ainda assim existe refração. Por quê? Porque a luz está sofrendo mudança na sua velocidade. Essa é a característica principal. Tá certo? Então, vamos voltar para cá. Existe esse caso. Ainda aproveitando esse simulador, né, se a gente puser aqui, ó, 90 graus, né, também não vai ter nenhuma alteração. Ó, não vai ter aqui mudança no meio, tá? Ele vai ficar exatamente na superfície. Então ele não está nem indo para o ar nem indo para a água, ele está na superfície. Ou seja, não está acontecendo aqui mudança também de velocidade, tá certo? Porque não está acontecendo refração. Então o raio, né, não tem essa quebra, 90 graus e nem com 0 graus, tá? Aqui acontece a refração porque acontece a passagem da luz de um meio para outro. Aqui não acontece porque ela não passa de um meio para outro, tá certo? Olha só, bem pequenininho aqui, ó, o que acontece. Pouquíssima luz refrata e a maioria reflete. Quando a gente vai subindo aqui, ó, repare que o raiozinho de luz aqui embaixo, ele vai ficando cada vez mais escuro. Vamos colocar o nosso medidor de intensidade aqui, ó, só 8% refrator, tá certo? Olha só, de acordo com o que a gente vai subindo, ó, vai diminuindo lá em cima, vai diminuindo, ele vai ficando menos intenso aqui e mais intenso aqui embaixo. Ó. Agora saiu o nosso medidor, vamos colocar aqui de volta. Então, cada vez mais intenso, ó, mais intenso, cada vez mais intenso. Vamos colocando aqui, ó, cada vez mais intenso. Vamos ver aqui o que acontece, ó. Tem a refração ainda, tá? Mas não tem uma reflexão visível. O que significa isso? Significa que parte da luz ainda está voltando, ó. Incide no 0 grau, mas está voltando no 0 grau. Tem uma reflexão de 4% aqui nesse caso. E tem a refração de 96. Tanto é que se eu puxar um pouquinho aqui, ó, ele está lá em cima. Então a gente vai aproximando, 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 ó, a gente não está vendo, mas ainda tem reflexão. Por isso que a gente tem aqui uma intensidade de 96%. Beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso caso. Outra coisa, né, que a gente precisa comentar é como é que se calcula, né, esses ângulos aqui. Ó. Eu tenho um desenho um pouco melhor aqui. Nós temos então um raio incidente aqui, a nossa reta normal, tá? Vou colocar ela aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, reta normal. O ar e a água, tá certo? Nós temos aqui um ângulo de incidência, sempre medindo em relação à reta normal, e o ângulo de refração. Não coloquei aqui a parte refletida, não interessa pra gente nesse primeiro momento. Então ela vai ter aqui, ó, o ângulo de refração e aqui o raio refratado,
tá certo? O índice de refração do ar é 1 e o índice de refração da água é 1,5. E aí a gente usa essa equação aqui para calcular qualquer coisa que a gente quiser dentro dessa equação. Ó, eu quero calcular o índice do meio 1. Qual que é o meio 1? Você pode chamar aqui do ar, porque é da onde ele está vindo. Ó. Esse aqui, meio 1 é da onde ele está vindo. Seno do ângulo de incidência. Né? Então, o N1 é sempre relacionado com a incidência, que é, no caso, vindo do ar. O N2 ele está relacionado com o meio refratado. Olha o ângulo R aqui. Né? Então, o N2 está relacionado com o ângulo de refração. Portanto, esse ângulo de refração, então o N2 vai ser a água no nosso exemplo. E aí o exercício ele vai te dar os ângulos aqui, basta colocar os ângulos. Tá? Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente faz para decorar essa equação? Isso aqui é chamado de lei de Snell, né? E a gente vai ser educado, né? Sincero e educado na hora que o professor perguntar. Como que a gente calcula a refração? Seja sincero e educado. Ó. Não sei, não senhor. Tá certo? Ó, não sei, não senhor. Então a gente consegue memorizar o índice de refração, né? Ou melhor, a equação de Snell dessa maneira. Beleza? A gente vai ver alguns exercícios numa próxima oportunidade para aplicar isso aqui diretamente. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. E se você deseja receber mais informações e mais vídeos sobre o nosso canal, basta clicar em inscrever-se aqui do lado e ativar as notificações aqui no sininho. Assim você vai receber todas as informações em primeira mão. Valeu, um abraço!